Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, o apresentador, o criador e, modéstia à parte, o cara que faz tudo aqui nesta bagaça. Então eu peço que você se inscreva neste canal, que você meta notificação aí, que vai estar me ajudando pra caramba, caso você ainda não me conheça, beleza? Hoje a resenha vai ser sobre Copa do Mundo, vamos continuar? E cara, vamos falar sobre os melhores jogadores de cada edição das Copas. E uma curiosidade interessantíssima é que a gente tem 21 edições até o momento. E dessas 21 edições, temos 21 nomes diferentes. Ou seja, nunca se repetiu. Nunca um jogador conseguiu ser duas vezes ser o melhor da Copa do Mundo. Você vê que competiçãozinha mais nivelada, né? Então eu vou falar de forma bastante resumida, né, digamos assim. E tem alguns nomes, principalmente se a gente for pegar um recortezinho de pouco tempo pra cá, vai ter muita polêmica, vai ter muito nome assim que foi difícil de engolir. Então segura aí, vamos lá. Bom, o José Nasaki, ou José Nasaki, foi o primeiro jogador eleito melhor da Copa do Mundo, isso lá no ano de 1930. Ele era uruguaio, foi o grande destaque individual da Celeste, que por sua vez conseguiu, além de ter o melhor jogador, ganhar a Copa do Mundo, que foi a primeira edição, né? O Uruguai acabou sendo então o primeiro campeão do mundo, muito com a ajuda do José Nasaki. Em 1934 a gente teve Giuseppe Meazza, ele mesmo, você deve se lembrar não, mas deve recordar por conta do estádio que a gente tem lá em Milão, que também é conhecido como San Siro, mas o Giuseppe Meazza em específico foi um baita de um jogador italiano, um dos maiores inclusive da história do futebol da Terra da Bota, foi campeão do mundo em 34 e 38 e nessa edição de 34 foi o melhor jogador daquele Mundial. Já em 1938 a gente teve o primeiro brasileiro a ser eleito melhor jogador da Copa do Mundo, foi o Leônidas da Silva. Nessa Copa do Mundo aí, apesar dele ter vencido o prêmio individual, o Brasil acabou não sendo o campeão e além de melhor jogador, o Leônidas da Silva ainda conseguiu ser o artilheiro daquela competição, ou seja, ele jogou muita bola. Bom, aí a gente vai dar um salto no tempo agora, vamos pular de 38 para 50, que foi por conta da guerra que a gente teve, então não rolava, né? Não tinha muito clima para rolar futebol e tal, então a gente vai lá para 1950, onde a gente teve o Mundial aqui no Brasil, inclusive, né? Então, o Zizinho, jogador brasileiro, acabou sendo o melhor jogador daquela Copa, que foi traumática, né? Teve o Maracanaço e tal, o Brasil acabou não levando aquele título, porque perdeu do Uruguai de 2-1, que não era a final, mas, enfim, acabou perdendo a competição. E aí os dois outros jogadores que vieram na sequência ali do Zizinho eram uruguaios que também foram muito bem nessa Copa e garantiram já o bi da seleção celeste. Em 1954 a gente tem Ferenc Puskás, ele mesmo, que dá o nome Prêmio Puskás, que a gente tem anualmente para o cara que faz o gol mais bonito, e não é por acaso, porque assim como eu falei já no vídeo que eu fiz sobre a Hungria deste ano aí, o Puskás ele era o Dodô húngaro, né, o artilheiro dos gols bonitos, só que de outro país, né, rapaz? E aí a seleção dele fez uma campanha brilhante, jogou muita bola, encantou o mundo, mas acabou não vencendo aquele Mundial, chegou na final, porém perdeu para a Alemanha. E a gente teve também o Coquisses, que era o fiel escudeiro, que era o grande parceiro de ataque dele, que foi o segundo melhor jogador da competição. Você vê como que os caras jogaram bola, mas ainda assim não foi o suficiente para ganhar e derrotar a Alemanha na final. 4 anos depois, 1958, a gente teve o Didi, outro brasileiro que foi o melhor jogador daquela edição da Copa. Muito se pensa que o melhor dessa Copa foi o Pelé, porque o Pelé entrou lá com 18 anos, né, aquela história toda, arregaçou, fez aquele golaço na Suécia, que ele dá o chapéu, pega de bate-pronto, jogou muita bola nessa Copa, mas não foi eleito, pelo menos, o melhor daquela competição. Ele foi o Golden Boy, digamos assim, ele foi o melhor jovem, foi a grande revelação do torneio. Mas melhor mesmo foi o Didi, nesse que foi aí o primeiro título mundial do Brasil. Em 62 a gente teve quem? Mané Garrincha, eleito o melhor jogador daquela Copa do Mundo. Ele que chamou a responsa na ausência do Pelé, o Pelé acabou se machucando, ele chamou ali o jogo pra ele, né? Entortava muito o adversário, é o craque das pernas tortas que se fala dele, né? Ia pra dentro da marcação, um ponteiro, mas um ponta assim, clássico, né, cara? A pura definição do que é um ponta
era o Garrincha. E obviamente que ele foi, além de grande nome da Copa, o grande nome do Brasil nessa competição, e ele atuava pelo Botafogo nesta época aí. Em 1966, Bob Charlton foi o grande nome da Copa do Mundo da Inglaterra, que a própria Inglaterra acabou vencendo de maneira bem polêmica, né? Maneira bem duvidosa, digamos assim. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso, que eu falei especificadamente sobre essa seleção inglesa, e também citei muito Bob Charlton porque ele fez uma baita de uma Copa. Polêmicas à parte, o cara jogou muita bola e era um baita de um jogador, e foi de forma merecida aí o melhor daquela competição. Aí sim, em 1970, o Pelé foi o melhor jogador daquela Copa do Mundo no México, na qual o Brasil, irmão, jogou demais, jogou muita bola. Tem vídeo aqui sobre isso, inclusive, também. Tem vídeo sobre tudo que você imaginar aqui, brother. E, cara, o Pelé foi disparado o grande nome da competição. E olha que a seleção do Brasil tinha caras, assim, espetaculares, né? Ele tinha ali, do lado dele, grandes jogadores. Rivelino, o Jairzinho, o Furacão. Mano, baita de uma seleção brasileira, cheia de craque em tudo que era posição. Só que o Pelé, mano, além de fazer gols que ele fez nessa Copa, ele deu assistência, ele armou, ele marcou. Mano, fez absolutamente tudo. O cara jogou muita bola, meteu gol na final, aquele de cabeça contra a Itália, então de forma muito merecida, né, cara? Para coroar a carreira desse monstro sagrado, ele acabou sendo aí o melhor jogador desta edição. E aí, 4 anos mais tarde, a gente teve aquela que é considerado um pecado por muitos, que foi o fato da Holanda não ter vencido aquele Mundial disputado na Alemanha. Isso porque foi um futebol muito inovador, uma coisa que pra época, mano, era completamente novo, que ninguém imaginava, e a Holanda empregou alguns conceitos ali que são usados até hoje, inclusive, o tal do futebol total, passe, movimentação, marcação-pressão, várias coisas assim, e o Cruyff era o grande nome, né? Era o cara que regia tudo aquilo dentro do campo, e foi eleito o melhor jogador desta edição, apesar do não título holandês. Mario Kempes, em 1978, foi o melhor jogador daquele Mundial que foi disputado na Argentina e que a própria Argentina veio a ser a campeã. De maneira muito duvidosa, da mesma forma que a Inglaterra, sim, pra caramba, mas tá lá, e o Mario Kempes também fez uma baita de uma Copa do Mundo, então merecido, outro grande craque, grande nome da história do futebol argentino, que ganhou este prêmio. Pulamos para 1982 e encontramos Paolo Rossi, ele que na fase final dessa Copa, brother do céu, o cara gastou tudo de futebol que ele tinha naquele Mundial nos últimos jogos, nos jogos decisivos, apareceu, decidiu. Contra o Brasil, naquele fatídico jogo, naquele 3-2 da Itália, o cara meteu-lhe um hat-trick. O cara fez 3 gols, garantiu a classificação da Itália, que depois bateu a Polônia, se eu não estou enganado, e depois veio a ser a campeã ao vencer a Alemanha na decisão. Então, por esse sprint final, por esses jogos decisivos e esses gols enormes que ele fez, acabou sendo o melhor jogador da edição de 82, que foi disputada na Espanha, e que a Itália, obviamente, veio a ser a campeã. Esse pra mim talvez seja o mais bizarro, mais maluco assim de todos, o que você mais fica de boca aberta, digamos assim, que é falar do Maradona lá em 86. Que sim, teve todo o lance do gol de mão e tal, aquela coisa toda que ajuda muito na construção do personagem, do folclore Maradona como um todo, mas mano, o que ele jogou nessa Copa é um absurdo, cara, um negócio, nossa, mas fora de cogitação, assim, um nível muito acima dos demais. Ele que era muito influente no jogo da Argentina, né? Um cara que criava tudo quanto era jogada, finalizava, fazia absolutamente de tudo. Ele meteu 5 gols e deu 5 assistências durante esse Mundial. Ele arregaçou com a Copa, meu irmão. Muito merecido, Maradona 86, o melhor dessa Copa, e pra mim o melhor de uma edição de Copas foi esse Maradona aí. Em 1990, um nome menos badalado, a gente tem o Schillaci, jogador italiano, que foi terceiro colocado, foi medalha de bronze e artilheiro da competição, e ele foi seguido pelo Lothar Matthäus, jogador alemão, que foi o campeão e capitão da Alemanha, e depois do Maradona, que acabou sendo vice. Já em 94, uma outra unanimidade, um cara que é indiscutível, que é lógico, o Romário. Romário que, mano, 5 gols, 3 assistências, muito participativo naquele Brasil que marcava muito bem, tinha um time muito consistente, muito arrumadinho e que deixava para ele e pro Bebeto decidir lá na frente. Muito se fala, acredito que o próprio Romário já tenha soltado essa, que ele foi responsável por 50% do título do Brasil. E era uma época que ele tava voando, melhor do mundo e tal, e era um cara que chamava responsa também, né? Isso era muito foda, mano, porque o cara falava, mano,
vou decidir. Se não ganhar, a culpa é minha. Isso que é se garantir, né, brother? E ele foi lá e foi decisivo pro Brasil, que acabou sendo campeão, né? Foi tetra em 94. Em 1998, outro brasileiro foi eleito melhor jogador da Copa, que foi o Ronaldo Fenômeno. Mas esse aí foi com um gostinho meio amargo, né? Isso porque teve o lance da convulsão dele antes da final contra a França. E posteriormente a isso, cara, ele vinha jogando demais. Ele estava num nível completamente distinto dos demais. Já tinha sido eleito melhor do mundo, inclusive, e tal. E acabou acontecendo essa fatalidade aí com ele. Acabou sendo eleito o melhor, mas não venceu com o Brasil, né? Acabou perdendo aquela final para os franceses por 3-0. Agora a gente vai encontrar um dos maiores absurdos que eu tinha falado lá no começo, que é falar do Oliver Kahn, que foi eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 2002. Assim, ele pegou muita bola, ele agarrou demais durante a competição, foi talvez o grande responsável por aquela seleção da Alemanha, que estava longe de ser uma das mais brilhantes, chegar na final? Sim, né? Muito provavelmente sim. Só que, brother, para ser eleito melhor da Copa, sem levar em conta o jogo final, né? Aí é sacanagem. E muitos dizem também, eu acredito que seja realmente isso mesmo, a premiação é dada antes da partida final começar. E aí, talvez, né, quem sabe, faça algum sentido. Porque a gente sabe o que aconteceu, né? Ele acabou largando, soltando uma bola ali no pé do Fenômeno. O Fenômeno fez um outro gol, batendo no cantinho ali. O Oliver Kahn ficou com carinha ali de gol contra, ficou tristão e acabou sendo vice-mundial, perdendo para o Brasil, mas ele ali individualmente acabou levando a bola de ouro dessa edição. E aí, 4 anos depois, em 2006, naquele Mundial da Alemanha, que eu particularmente tenho uma memória afetiva muito gostosa daquele Mundial, porque foi praticamente a minha primeira Copa, digamos assim, né? Que eu lembro pra caralho, que eu torci pra caramba e tal. E o Zizou foi o melhor jogador daquela edição, porque ele comeu a bola. Foi o último ato da carreira dele. Ele já tinha ali os seus 35, 36 anos, se eu não estou enganado, e ele falou que ia se aposentar nessa Copa. Então, cada jogo eliminatório da França poderia ser o último da carreira dele. Calhou que o último foi justamente na final contra a Itália, e ele ficou marcado por aquela cabeçadola que ele deu no Materazzi, né? Em 2010, Copa do Waka Waka, a gente teve Diego Forlán eleito o melhor jogador, o craque daquela competição, de forma muito justa, muito merecida, porque, mano, fez gol, foi um dos artilheiros, gol bonito pra caramba, só fez golaço o Forlán, mano, de direita, de esquerda, tava numa fase espetacular, conduziu a seleção uruguaia, que há muito tempo não figurava ali entre as protagonistas, né, entre a elite do futebol mundial, até um quarto lugar, ou seja, chegou até a semifinal. Então o Forlán foi aí talvez o grande responsável por essa grande campanha dos uruguaios e com muito mérito, com muita justiça, foi eleito melhor daquela Copa e esteve entre os melhores do mundo também, se eu não estou enganado, neste ano de 2010. E aí para 2014 a resenha é um pouquinho diferente porque mexe muito com paixão, pelo menos para mim, né? O Messi foi eleito melhor daquela Copa aqui no Brasil. E cara, quem me acompanha aqui, quem, sei lá, me conhece minimamente que seja, sabe que eu sou fanzaço. Que, porra, é o ídolo da minha vida, que é o cara que, o melhor que eu vi, disparadaço, um cara, assim, que, mano, várias vezes já curou muitas ressacas minhas vendo ele jogar bola, que às vezes ali saía, quebrava, chegava no domingo, às vezes até no sábado mesmo, né, joguinho do Barcelona ali e tal, você botava e, mano, só acompanhava e já ficava tudo bem. Então tem uma ligação muito forte com ele, mas aí com relação a essa premiação eu já sou obrigado a discordar, né? Porque, mano, ele fez uma primeira fase insana, ele jogou muita bola na primeira fase, decidiu pra Argentina, fez gol na Bósnia, fez gol na Nigéria, fez aquele gol no Irã no finalzinho, baita golaço, que ele corta pro meio e chuta e tal. Só que a fase final dele não foi no nível Messi, digamos assim. Se fosse outro jogador, a gente ia falar, tipo, não, nossa, foi bem, né? Foi acima da média. Mas como é ele, mano, a régua é lá em cima, cara. O sarrafo sobe demais. Então a gente espera muito dele. E ele acabou aí não sendo tão decisivo quanto se esperava. E a gente teve outros jogadores que foram mais importantes, né? Que jogaram mais que o Messi nessa fase final, pelo menos. Como, por exemplo, o Robin. Muito se falou do Robin, só que o Robin acabou sendo apenas o terceiro colocado.
E o Müller, da Alemanha, que foi campeão e tal, ficou em segundo lugar, e o Messi acabou sendo o melhor desta Copa aí de 14. E aí, no ano de 2018, na Copa da Rússia, a gente teve um outro camisa 10, dessa vez um croata. Luka Modric foi eleito o melhor daquela Copa e, mano, ele foi o motorzinho da seleção croata, né, cara? Jogou demais, jogou muita bola, fez uma excelente Copa, meteu aquele gol na Argentina que ficou muito marcado, foi um baita de um gol, foi um atropelo da Croácia, e ele conduziu a sua seleção até a grande final desta Copa aí, foi o grande responsável, o grande nome da Croácia, correu muito, correu uma barbaridade, que pulmão tem o Luka Modric, só que aí não deu para eles, né, acabaram perdendo da França na decisão, 4-2, né, foi o placar, não deu para a Croácia, mas o Modric então foi eleito o melhor jogador da Copa de 2018. Bom, até o momento é isso. E aí eu te pergunto, quem será o melhor jogador desta edição da Copa do Mundo, né? Nos últimos anos, como a gente pôde ver, a FIFA meteu uma politicagem, fez uma média ali, o vice-campeão acabou levando e tal. Vamos ver o que vai dar esse ano, certo? Então é o seguinte, ó, eu vou deixar 2 vídeos tão bons quanto este para você continuar assistindo aí. Se você gostou deste vídeo de agora, eu peço que você dê o seu like, seu joinha, que vai estar me ajudando para caramba. E é isso, muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!